Eu acho que você deve ter se assustado com o título do vídeo. Nossa, meu Deus, como assim não aprender inglês? O inglês é a língua mais importante do mundo? Como assim, lobo? Calma, o título do vídeo é mais para chamar a atenção mesmo. O famoso clickbait, sensacionalismo. É óbvio que você pode e deve aprender inglês, pois é o inglês a língua dominante no mundo por enquanto. Por enquanto. O inglês hoje é muito exigido se você quer ter mais facilidade para ingressar no mercado de trabalho e quer se aprofundar em conteúdos acadêmicos de qualidade para estudar. Porque infelizmente hoje em dia é um lixo pesquisar tudo em português. Se você só sabe se comunicar em português e quer estudar e aprender conteúdos específicos, tanto na internet quanto em livros, infelizmente você fica refém de textos muito superficiais e até mesmo de veracidade duvidosa. E lamentavelmente, a grande maioria dos melhores livros e ótimos artigos são em inglês e não foram ainda traduzidos para o português. Então, embora não por gosto, mas por necessidade, quem quer ampliar e conhecer um mundo novo e muito maior de informação e conhecimento tem que se dar o trabalho de entender a língua inglesa. Mas não por muito tempo. Eu acho que para muita gente vai parecer estranho o que eu vou falar aqui nesse vídeo, até porque até hoje eu nunca vi ninguém falando sobre o assunto que eu vou desenvolver aqui hoje. Então pode ser que talvez eu até fale uma besteira nesse vídeo, por isso eu quero que você deixe um comentário aí com a sua opinião a respeito desse assunto, se eu tô viajando na maionese, mas na minha visão, aprender inglês vai ser menos importante. Na verdade, eu acho que a necessidade de ter que aprender inglês daqui a alguns anos vai ser praticamente nula, porque tanto o inglês vai perder importância no cenário mundial, como outras línguas no mundo ocidental vão se tornar muito mais interessantes de serem aprendidas, tomando o lugar que hoje a língua inglesa ocupa de principal língua de comunicação no Ocidente e até no mundo, que já foi ocupada pelo francês antes do inglês. E também tem um outro fator que talvez seja o mais relevante, e que é por ele que eu vou começar, que é a evolução dos tradutores automáticos. Então bora! Como funciona um tradutor automático nos dias de hoje? Funciona assim, ó. Com a ajuda de um software computadorizado, o tradutor transcreve um texto de uma língua para outra. Até alguns anos atrás, essa tradução feita pelos tradutores automáticos, como por exemplo o Google Tradutor, era horrível. O verbo era conjugado errado, palavras eram traduzidas fora de contexto. Resumindo, era péssimo traduzir um texto de outra língua usando um tradutor automático. Era melhor pegar um dicionáriozinho de inglês e traduzir palavra por palavra. Só que como toda tecnologia tende a evoluir, além de o tradutor automático nos proporcionar a pronúncia correta de determinada palavra, ele traduz com grande eficácia textos de várias línguas, beirando a perfeição. E com essa evolução constante dos tradutores automáticos, é capaz que a profissão de tradutor e intérprete se torne praticamente obsoleta daqui a um tempo. Olha só que loucura. Bom, é óbvio que existem ainda muitas falhas de tradução nos tradutores automáticos, mas prevê-se que com o tempo essas falhas sejam completamente corrigidas e eliminadas. E essa evolução pode ir muito além do que a gente imagina. Quem sabe daqui a um tempo tudo o que você veja em outra língua no futuro seja traduzido instantaneamente para a sua língua nativa. E eu não estou falando só de textos, eu estou falando de áudios. Talvez no futuro você possa conversar com qualquer pessoa no mundo por voz e as palavras que saem da sua boca possam ser traduzidas instantaneamente para o idioma do seu interlocutor. E isso não é um sonho muito distante. Isso meio que já ocorre, em pequena escala, mas já ocorre. Então veja, se no futuro até mesmo a voz, a fala, o som que sai da sua boca, que se transforma em palavras e em frases, poderá ser traduzido instantaneamente e pronunciado em outra língua, quem dirá meros textos escritos. Então esse é um grande fator que fará desnecessário todo esse trabalho árduo de aprender a entender, a falar e a escrever em outra língua. E, de certo, assim como o homem antigamente tinha que correr para fugir de possíveis predadores por necessidade, e passou a correr atualmente por diversão, por recreação,
Talvez daqui a um tempo aprender uma outra língua seja somente um lazer, e não uma necessidade como é hoje. Existe também um outro motivo que fará a necessidade de aprender especialmente o inglês algo pouco vantajoso, que é a razão de o inglês estar perdendo sua soberania como língua mundial. O posto de língua mundial antes de ser ocupada pelo inglês era ocupada pelo francês. Se comunicar em francês a partir do século XVIII até o começo do século XX era crucial nas relações internacionais, mais ou menos como é hoje com o inglês. Após as guerras mundiais, o inglês tomou esse posto de língua principal do francês e hoje reina soberano como língua mais importante de ser aprendida como segunda língua. E o que será que faz um idioma grande, um idioma importante de ser aprendido? Bom, são dois fatores que combinados culminam em quão significativa uma língua é. Primeiramente, é óbvio, o número total de falantes. Só que somente isso não basta para que uma língua seja predominante. Ela também tem que ser muito utilizada em atividades diplomáticas, além de ter grande presença no mundo dos negócios internacionais. E como o inglês é a língua oficial dos Estados Unidos, única superpotência mundial dos dias de hoje, e conhecendo a grande influência que os norte-americanos impõem em outros países, acabou que o inglês se tornou a língua franca do mundo ocidental contemporâneo. Mas como nem tudo dura para sempre, com o crescimento econômico dos países latino-americanos e sua crescente influência nas relações com outros continentes, o castelhano cresce tanto em número de falantes, talvez pela boa taxa de fertilidade dos países de língua castelhana, que fez com que o espanhol ultrapassasse o inglês em números de falantes nativos, porque nos números de 2010 temos cerca de 405 milhões de pessoas no mundo que têm o espanhol como língua materna, e 360 milhões de falantes nativos do inglês. E o espanhol cresce também em atuação em questões de relações econômicas internacionais. Uma vez que boa parte dos países hispanófonos tem se tornado mais livre economicamente nos últimos tempos, e como a língua espanhola tem crescido em participação na área artística e no mundo do entretenimento, ditando novos hits e novas modas, o aprendizado da língua se tornou algo muito interessante. Sem contar que os estudos mostram que até 2025 já teremos cerca de 60 milhões de latinos vivendo nos Estados Unidos. Cerca de 1/6 da população do país será de latino-americanos. Uma verdadeira invasão latina na maior potência do planeta. E esse número continua aumentando. Então, a tendência é que aos poucos, até os Estados Unidos se torne um país com grande influência do espanhol. Agora você imagina essa influência na política, na economia e em questões sociais. Então, na minha opinião, você pode até discordar, pode ser que eu esteja falando besteira, mas pode ser que daqui a alguns anos o espanhol seja a língua mais importante do mundo ocidental. Com o bônus, que é bem mais fácil aprender o espanhol do que o inglês, né? Convenhamos. E eu acho que por hoje já tá bom, né? Eu já falei demais por hoje. Esse vídeo foi mais para descontrair um pouco o canal, que tá cheio de assunto político chato já. Fora os hate que eu ando recebendo ultimamente. E para piorar, o YouTube ainda anda cortando a monetização da maioria dos vídeos. Então eu vou pedir para você me apoiar lá no Apoia-se. A partir de R$1 você pode me ajudar para eu continuar postando esses vídeos aqui. Então eu espero que esse vídeo seja um pouco mais amigável, né? E não dê tanta polêmica para variar um pouco, eu espero. E então eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.